você foca a sua pesquisa e desenvolve suas aplicações para guiar decisões e facilitar as operações diárias da internet. Atualmente trabalha na automatização e monitoramento de dados. Bom dia a todos. Estamos aqui em outra sessão do grupo de medições da internet. Vai ser em inglês. Do lado de fora vocês têm aparelhos para tradução simultânea, se precisarem. Podemos começar. Temos uma agenda bem rica, bem nutrida. Esses são os outros chairs. Então, a meta deste grupo de trabalho é aproximar pesquisadores e operadores de redes, basicamente a academia, mas não só a academia, também pesquisadores da indústria, com operadores de redes para criar tudo isso que pode guiar o nosso trabalho. Os pesquisadores fornecem insights baseados em dados para moldar o futuro da internet. Então, é uma iniciativa conjunta do LACNIC e do LACNOC. Essa é a agenda de hoje. Temos aqui Jeff Houston como apresentador, vai apresentar o desempenho do protocolo do Starlink, medindo o desempenho do protocolo Starlink. Joaquim Feola Pereira, entendendo as escolhas dos ASs. Vamos ter Valizes Diotas, com uma visão em toda a internet sobre compartilhar IPs de longa escala, de grande escala. Depois Marcos Maier vai falar sobre no loop, uma visão geral sobre os loops de roteamento persistente em IPv6, na internet IPv6 e IPv4. Vamos começar com o nosso nosso convidado especial, Jeff Houston. Ele orquestrou a construção das primeiras redes na APNIC. E na APNIC ele também trabalha com infraestrutura. Ele faz pesquisa sobre infraestrutura na internet e tecnologias de IP e políticas de distribuição de endereços. Ele está conectado conosco. Para ele lá onde ele está, é meia-noite. Jeff, você tem a palavra. Com vocês os meus slides. Peço desculpas que não falo espanhol nem falo português. No meu país, eu consegui aprender francês e alemão. No meu país é a Austrália. Vamos falar sobre... Foi um tema de muito interesse ultimamente, não só porque Elon Musk está em todas as manchetes ultimamente, mas porque é uma das aplicações mais fascinantes da tecnologia nos últimos anos e que vem revolucionando. Ficamos sem som. Ficamos sem som. Estamos sem som. Agora chegamos à conclusão diretamente que é preciso selecionar o TCP certo para que o Starlink pudesse ter um desempenho significativo, importante. Para evitar a congestão do BBR em algoritmos, houve ou seja, não, desculpa, o áudio está se interrompido, está oscilando e não conseguimos ouvir ou entender o que ele está dizendo. Desculpem.
Quando trazemos o satélite para mais perto da Terra, estou falando de 550 quilômetros, isso já seria bem perto, vemos que há um deslocamento rápido, mas pode ser que o sinal também tem um deslocamento rápido. A órbita baixa de 550 quilômetros e está protegida pela camada magnética da Terra contra a radiação solar. Portanto, pode funcionar com meios eletrônicos bem sensíveis. O sinal de ida e volta está a 550 quilômetros, como eu disse, de 3,7 milissegundos, quando está justo em cima de vocês. E se está perto do horizonte, a 25 graus de elevação, leva 7,5 milímetros para ir e voltar. É bem rápido, está perto da Terra, inclusive usando o meu celular, que não tem uma antena, eu posso emitir e receber um sinal. Isso é muito bom, mas não é tão rápido. De fato, não é muito rápido. O que precisa conseguir para adquirir velocidade é uma antena especial que, na verdade, precisam de 1 metro quadrado para ter superfície suficiente para emitir e receber sinais. A outra questão é que está tão perto da Terra que a quantidade de terra a qual pode irradiar é bem limitada. Então, seria um círculo sobre a superfície da Terra de um raio de 900 quilômetros. O que significa isso? Bom, que é preciso de uma grande quantidade de satélites para que acima da Terra sempre haja algum satélite. Uma quantidade mínima de 300 e uma quantidade mínima de 300 para ter uma boa cobertura. No caso do Starlink, precisamos de até 30 mil satélites. São muitos satélites e, de fato, foram lançados. Tradicionalmente, usamos foguetes descartáveis que caíam depois no oceano, depois de usados. Isso era muito caro, porque não se reaproveitavam. Agora, o Starlink usa foguetes que voltam a aterrissar na Terra. Isto reduziu o gasto de lançamento. Então, em vez de sair entre 200 e 300 dólares por quilo, conseguimos baixar esse custo. Se conseguimos baixar os custos subitamente, essas coisas se tornam viáveis em termos econômicos. Mas há algo mais sobre o Starlink que é muito interessante e que tem a ver com a sua arquitetura. O satélite gira em torno de uns canos e nessa configuração há um espelho que reflete o planeta. Agora, nos primeiros tempos, vemos a metade da Terra, porque estamos bastante bem longe. Mas dependendo do hemisfério em que estamos, enviamos um sinal e mandamos esse sinal para um lugar determinado da Terra. Mas quando está mais perto, o satélite está mais perto, precisamos contar com uma estação aérea, pelo menos a 1.000 quilômetros de distância de onde estamos, para ter resultados. Eu não sei se vocês estão no Polo Sul, por exemplo, se vocês estão num lugar remoto, num deserto, no meio da Austrália, ou um barco no meio do Oceano Atlântico, não. E nesses lugares, vocês não vão ter uma estação a 900 quilômetros de distância. Então, é impossível. Isso é preciso ser aceito. O Starlink tem acessos como se fossem trens contínuos, uma espécie de comboio em pistas em torno do planeta. Então, dessa perspectiva, sempre terão um satélite em frente e outro atrás. Logicamente que estão a centenas de quilômetros de distância, tudo bem. Mas vocês com determinados gigabits, a cada gigabits por segundo, tantos gigabits por segundo, há cortes para que não haja interposições. São feitas conexões de 100 gigabits
entre diferentes naves. Quando uma nave recebe um sinal e não há uma estação abaixo, ela envia para frente ou para trás, para o próximo satélite, ou seja, para a próxima fase do serviço da Starlink na Mongólia. Na Mongólia não há estações ou tantas estações, a mais próxima fica no Japão. Então, a forma de fazer é enviar um sinal para cima via satélite e vai passando esse sinal até chegar ao Japão. Quando alguém na Mongólia se conecta, isso vai sendo levado, esse sinal vai sendo levado até o Japão. Então, quando estão mais baixos, se movem a 2.700 km por hora, vão de um horizonte ao outro em 5 minutos apenas. Então, o que isso significa? Significa que há um problema de rastreamento. Se vocês olharem para cima, vocês têm aqui uma simulação. Eu estou acelerando para que vocês tenham uma melhor ideia. Em qualquer ponto, há muitos satélites observáveis. Em qualquer ponto do planeta. Cada um deles vai atravessando e entre um e outro há um espaço de 3 minutos. Não é incrível que haja tantos satélites lá em cima, mesmo hoje em dia? Então, como nós fazemos esse rastreamento? Se vocês usam se vocês utilizam esse sistema, você parece que faz esse barulho que de um lado ao outro. Isso é através de uma técnica que por meio de várias antenas e se altera a fase da antena original para conseguir o foco sobre a antena que está apontando para o céu sem fazer um movimento físico na antena. A maneira de fazer agora é rastrear cada satélite durante exatamente 15 segundos, que são 11 graus de movimento, e depois passam ao seguinte. Bom, esta nave espacial tem 2 guias de espectro para trabalhar e é dividida em 250 MHz cada um, com 8 canais. Cada satélite tem 3 antenas de download e uma de upload. E podem fazer 8 fases com 2 polarizações, com um total de 48 feixes para cima e 16 para baixo e 16 para cima. O truque, então, é usar modulação de todo tipo de coisas para extrair um número máximo de bits por meio desse sinal, mas é preciso ter consciência sobre isso. Isso aparece do lado direito. Quando rastreamos um satélite que se movimenta pela Europa, o que vemos de fato é um sinal em movimento, porque o quociente sinal faz um ruído, emite um sinal, e quando se separa, o sinal vai se degradando. Então, temos um quociente sinal com ruído que sempre está mudando. E por que isso é importante? Porque a forma do funcionamento do Starlink muda constantemente a modulação do seu sinal para se acomodar ou se ajustar ao ruído. Isto não é semelhante a outras maneiras. Quando vemos os relatórios do Starlink, vemos como funciona e como vai mudando para cima e para baixo entre as diversas estações. Isto baseia-se numa característica de modulação singular. Vamos ver o desempenho. Aqui o desempenho estável, não viram nada, não estão vendo nada do que já não viram antes. Do lado direito vocês têm um dispositivo conectado a Starlink. Esse especialmente está na Califórnia. E cada ping é diferente dos anteriores e também dos que vêm depois. O que vemos é uma
carrier que é totalmente instável, mas no longo prazo se vê quando se mede o desempenho dos pings, é que há uma correlação entre 50 megabits, 100 megabits. É um sinal que muda muito, que nunca poderia ser usado para sistemas de comunicações. O serviço TCP correspondente tem dificuldades para saber a que velocidade deve ir. Mas não é só isso. Então, temos a questão de programação, porque temos um novo satélite de 15 em 15 segundos. Cada vez que mudamos de um satélite para o outro, se olhamos com atenção, vamos ver que o comprimento mínimo, a longitude mínimo muda e a latência mínima muda de 15 em 15 segundos. E a perda de pacote durante essas mudanças é de um pacote ou 2, podendo chegar até 3. Aqui aumenta muitíssimo a latência, simplesmente no momento de mudança, no momento do switch. Qualquer algoritmo que pense que a perda se deve à congestão, a maioria dos algoritmos fazem essa suposição exata. Podem ver que se vão de 15 em 15 segundos, vão rápido demais. E esse é o problema. Cada transpasso tem uma perda, isso aumenta a latência. Isso acontece a cada 15 segundos e esse é o problema. Então, acontece a mesma coisa também de 30 em 30 segundos entre os pings contínuos. Justamente por essa característica. Isso não quer dizer que haja uma congestão a perda de pacote se dá com mais frequência nesses transpassos e isso pode gerar confusão. A latência deveria ser baixa, mas é interessante que isso não é o que acontece. A maioria dos sistemas do Starlink dura mais de 20 milissegundos, então é bem alta. O Starlink utiliza controle de velocidade dos canais dinâmicos, ajustando a modulação do sinal para que coincida com o SNR atual. Então, há um ajuste contínuo aí e muda continuamente as características dos sinais do carrier para que se ajuste ao quociente sinal-ruído. Isso também incide muito no tipo de curva que podemos ter nesses serviços do Starlink. Então, e daí? A questão é que a variação na latência e na capacidade ocorre em alta frequência. Isso significa que o controle do TCP tenta se otimizar. Cada vez que se recebem, aqui estamos falando dos quadros, cada vez que há um recebimento de um pacote, se envia outro pacote. O Starlink não dá a cada usuário uma banda de frequência dedicada. O sistema usa multiplexação para dividir o canal em vários quadros e cada quadro contém um cabeçalho que contém a informação. Portanto, aqui temos as características, isso está mudando continuamente e faz com que também haja uma modulação variável. Esse ruído dos satélites que é o que gera os problemas. Então, para resumir, não é fácil fazer esse P de alta velocidade. Com cada passo pode haver uma perda e pode haver uma mudança que piore ainda mais as coisas. Nós estamos, de repente, usando um canal comum, podemos programar os canais, mas se vocês moram perto de uma estação do Starlink, bom, isso vai fazer com que vocês terão mais contenção do seu canal, não só para vocês, mas para os usuários que estão localizados por aí. Como funciona isso? Isso é uma medição da prova do teste de velocidade, isso aconteceu na Califórnia. O que o Starlink fez com essa medição foi ir até 160 megabits por segundo. Com o tempo, à medida que foram lançando mais satélites, isso foi melhorando, mudando de 150 para 200 e continuou melhorando com o tempo. Aqui temos os algoritmos de controle de fluxo de TCP. Antes eu estava falando sobre o Starlink.
Esses são os algoritmos típicos do sistema. Em vermelho, temos o Rhino, que é o tipo de padrão clássico. Temos o cúbico, que é o usado também, é o mais usado e que gera uma posição de polinômio, BBR, e simplesmente no início. O que acontece quando isso passa pelo Starlink? Se o cúbico está funcionando, vocês podem ver que no início do sistema temos uma grande quantidade de perda de pacotes e Cubic sofre um colapso a 50 megabits por segundo e vai se acumulando. No final tem menos perdas, mas se vocês veem aí, a cada 15 segundos ele tem perdas e chega a esse colapso, mas não é por congestão. Essa é a interpretação do qubit. Mas o que acontece com o BBR? Imaginem o mesmo circuito, o mesmo sistema, mas agora com 50 megabits por segundo. Rapidamente passa para 800, porque estamos falando de BBR. As perdas de pacotes aqui são insustentáveis, caem rapidissimamente e oscilam entre 300 e 800 megabits por segundo. Quando vocês estão com o satélite, o handover do satélite, vocês têm o BBR e conseguem estabilizar durante 15 segundos. E aquilo que estiver disponível na base seguinte, isso o BBR também faz. Se vocês virem os serviços de Starlink, temos as considerações do protocolo de transporte e 3 assuntos. Temos um jitter, ou oscilação muito alta, com uma modulação de sinal bem variável, altos níveis de microperdas. Temos também, isso faz com que os algoritmos não funcionem muito bem, porque há eventos a cada 15 segundos. Se vocês fazem conexões de conteúdo, inclusive com Zoom, fazem um streaming, ou de voz, ou streaming de vídeo, vão ver que isso funciona muito bem. Se eu tivesse que baixar 10 gigabytes ou terabytes de dados, bom, aí sim se complica bastante, porque os algoritmos de controle de fluxo entram em colapso e vocês vão ter que passar a usar BBR para melhorar o desempenho do sistema. Mas por que o BBR funciona? Temos aqui outras considerações. Ele não é sensível às perdas, isso é muito bom. Faz com que o Starlink funcione melhor, porque nos afastamos do controle de congestão de perdas. BBR se destaca, então, nesse ponto. Outras considerações levam a pensar na fila justa, ou seja, temos que fazer um reconhecimento seletivo, ou o SAC, para TCP, que podem ajudar a reparar rapidamente a perda de pacotes múltiplos. Temos o SN, que também seriam úteis para o protocolo, para não ter tanta latência. Junto com o SN, de fato, podemos ver que a janela de congestão se mantém aberta, mesmo nestas condições. Então, quanto ao desempenho do Starlink, independentemente do que está acontecendo, o desempenho é bom, de 40 Mbps por segundo, inclusive em momentos pico. Fora dos momentos pico, quando já não há outras pessoas, o vizinho não está conectado, podem chegar a 200 ou 300 megabits por segundo. Ou se o servidor usa BBR, por exemplo, vamos ter então um resultado excelente, realmente muito mais alto. O BBR é algo que sai voando. Pode ser usado para em grande quantidade, não seria tão bom, mas no caso para aqueles usuários de última milha, sim, seria super rápido. Podemos aumentar a velocidade? Podemos aumentar a capacidade de transmissão da antena, porque mais energia significa mais controle sobre a qualidade do sinal. Então, ganhamos em modulação,
na modulação do sinal. Isso significa também grandes ganhos com a antena e eixos e feixes mais estreitos. Podemos baixar a altitude da órbita para 340 quilômetros, então temos um ângulo mais amplo no céu, um ângulo de elevação no céu de 25 para 20 graus. E usa mais bandas também. Isso foi descrito na aplicação do FCC de outubro de 2024. Temos como 14 mil no espaço. Imaginem. Neste mês, a Amazon também está começando a lançar o seu projeto com os primeiros lançamentos, os Gino-Congo. Então, o que significa isso? Em vez de 30 ou 40 satélites no céu, quando olharmos para cima, daqui a alguns anos, vamos estar vendo de 2 a 3 mil satélites. Não importa onde vocês estejam, não importa em que ponto da Terra vocês vão estar. Então, isso realmente chama muitíssimo a atenção, assusta um pouco. Se tiver alguma pergunta, estou aqui às ordens e vou tentar respondê-las. Muito obrigado. Obrigada por esta apresentação e por se unir aqui, sabendo que você é tão tarde aí onde você está. Então, um grande aplauso para Jeff Houston. Alguma pergunta vocês têm para ele? Alguma pergunta dos participantes remotos para Jeff? Como é conectado ao computador? Se for uma conexão à internet, há um sinal onde você pode parar de enviar, pode começar a enviar novamente. Será que esse dispositivo pode parar de enviar antes de cada handover e começar a ativar novamente depois do handover para ter menos perda de pacote? Há vários métodos para tentar personalizar os protocolos. O problema é que o Starlink, em geral, está no centro de uma série de conexões. O servidor está numa ponta e o computador está na outra ponta. E não necessariamente sabem que estão conectados pelo Starlink. No APNIC, é possível que haja uma congestão do sinal, congestionamento do sinal. Isso não se transmite só a alguém que faz uma ponte e isso é reenviado de volta. Não só isso, também não é possível fazer jamming de 7.500 vezes por segundo. Não, isso não funciona. A melhor maneira de fazer é mudar para uma base que funcione de acordo com o protocolo de TCP, que pode ajudar a melhorar o desempenho. O áudio não estava muito bom, estamos tentando adivinhar. Também podem ser feitas em espanhol, perguntas em espanhol, se quiserem. Temos outra pergunta aqui. Meu nome é William Pina, trabalho para Space Starlink. Achei a apresentação muito interessante. Só quero fazer uma declaração. Entre todas as recomendações que a pessoa fez sobre melhorias para utilizar o serviço de forma melhor, como baixar a altura dos satélites ou ter uma banda de frequência maior, isso não é tão simples, não é como ir ao supermercado e comprar uma licença. É um processo que leva muito tempo e exige muitas questões legais, em termos de governos regionais. Se eu quero ir à África, cada país é uma batalha legal. Em segundo lugar, Starlink
tem o propósito de melhorar e otimizar a conectividade em áreas rurais. Nós não temos como propósito competir entre cidades quando temos metrofibras. Queremos chegar a esses lugares onde não existe nada. Onde, por exemplo, o Alasca, os desertos, isso que nos enche de felicidade. Apenas um comentário, eu agradeço muito a apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo seu comentário. Starlink está muito quietinho sobre o que ele faz. Ele mantém em silêncio. Nós temos pesquisadores que tentam entender o que está fazendo o Starlink, mas temos que observar para fazer um acompanhamento desse trabalho e em termos, por exemplo, do que propõem aos organismos de regulamentação. Estou de acordo que o Starlink trabalha melhor em zonas remotas e rurais. O nosso espectro não é para áreas com maior população ou áreas urbanas, mas é um desafio da engenharia que não tem nada igual. Então, emitir isso do céu, algo que não poderíamos ter imaginado há alguns anos. Isso funciona e funciona maravilhosamente. Muito obrigado pelo seu comentário. Temos outra pergunta, Jeff. Boa tarde a todos. Eu sou Francisco Lara, trabalho no Equador. O que acabam de indicar, nós usamos muito a tecnologia Starlink, sobretudo nos Galápagos, nas ilhas que estão a mais de 1.000 quilômetros do continente. É muito útil, apesar de que as zonas são cidades, já são um pouco grandes, então já está um pouco saturado o sistema. A pergunta é se dos testes realizados há um tamanho de pacotes ou frame com a qual tem mais resultados, melhores resultados ou melhor desempenho no serviço. Obrigado. A resposta seria o tamanho de pacotes. Porque eles usam várias técnicas para minimizar os problemas. Então, a ideia é usar o maior pacote que vocês possam conseguir. A ideia seria ter, por exemplo, 15.000 ópticas para que vocês que produz um desempenho muito maior e muito melhor. Então, tem uma abertura ao máximo, o máximo possível. Mas se vocês controlam os extremos entre o servidor e o cliente, a resposta correta seria que BBR é o melhor protocolo que temos atualmente para usar junto com o Starlink. Vai aumentar muitíssimo o desempenho em comparação com qualquer outro protocolo de TCP. Mas, como eu disse, controlando sempre o servidor e o cliente. Usem BBR, é a melhor ideia que eu posso dar a vocês. Muito obrigada. Much again, Geoff, for this presentation. Well, now we have Joaquim Pereira. É um engenheiro de computação com experiência em medições na internet, formado na Universidade Federal do Rio Grande. Ele trabalhou em projetos e análise de dados, métricas de desempenho. Atualmente contribui para a Internet Society, construindo ferramentas para o entendimento do desempenho nos ISPs. Ele estará apresentando engenharia de tráfego nos IXPs, entendendo as opções de AS. Joaquim. A Elisa pela introdução, agradecer ao LACNIC pelo espaço disponibilizado. E, bom, nosso trabalho hoje é feito em colaboração com o professor Pedro Marcos. Nosso objetivo aqui hoje é sair com um melhor entendimento sobre como são feitas engenharias de tráfego nos IXPs. Nós começamos com a fala de que a entrega de tráfego é algo fundamental da operação da internet, e nós sabemos disso devido aos grandes volumes de dados que temos nela,
devido aos diferentes requisitos de aplicações e a necessidade de resiliência. Falamos também que os IXPs são um ponto fundamental deste processo, porque eles reduzem as distâncias para as redes participantes, fazendo com que a gente tenha uma melhor latência e uma redução de custos quando comparados com os trânsitos. Bom, cada vez mais nós temos IXPs ao redor do mundo, com mais AS se conectando neles, e com isso, com os AS com mais conectividade, mais opções de engenharia de tráfego se tornam disponíveis. Bom, nosso objetivo aqui hoje é contribuir para o entendimento de como os AS fazem estas engenharias de tráfego. Para isso, nós começamos analisando quando os AS estão conectados aos route servers dos IXPs, eles anunciam todo o seu espaço de endereçamento ou não? Seguido, nós investigamos e vimos que existem alguns anúncios conflituosos dentro dos IXPs. Depois, vamos analisar quando os AS estão conectados a múltiplos IXPs, eles indicam preferência por algum IXP em específico? E por fim, vamos olhar se essa preferência que os AS dão a algum IXP ou a não preferência, geograficamente, faz sentido? Bom, antes de nos aprofundarmos nas análises, vamos falar um pouco sobre os dados que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando com os dados dos 3 maiores IXPs brasileiros, os 3 maiores IXPs europeus e os dados do PIT Chile. Aqui a gente traz uma tabela que vai sumarizar os dados que nós temos disponíveis nos route servers. Lembrando que sempre que nas nossas análises nós falarmos sobre os AS, estamos nos referindo àqueles que são membros do route server. E por consequência, quando estivermos falando sobre os prefixos, estaremos nos referindo aos prefixos que são do route server, ou seja, os prefixos que são anunciados apenas pelos membros do route server. Aqui estão os dados gerais. E para coletar esses dados, nós coletamos a partir do Route Views, do Looking Glass e da PCH. Todos os nossos dados foram coletados dia 1 de maio. Bom, por quesito de tempo, nós vamos focar nessas 3 análises, mas eu vou adiantar para vocês os resultados que nós obtivemos quando vimos se eles compartilham ou não todo o seu espaço de endereçamento quando estão no IX. O que nós vimos são diferentes comportamentos. Nos IXPs brasileiros, nós vemos um maior percentual de AS compartilhando todo o seu espaço de endereçamento. Para os IXPs europeus, nós vemos uma redução. Então, nós vemos que apenas metade dos AS que estão conectados nos IXPs europeus anuncia todo o seu espaço de endereçamento. E o mesmo a gente observou para o PIT Chile. Bom, com relação a uma análise que a gente acha que é mais válida gastar um tempo nela. Existem anúncios conflituosos no IX, e por anúncios conflituosos, nós separamos em 2 cenários. O primeiro, que é quando um membro do IX está anunciando algo e outro membro deste route server também está anunciando este prefixo. Isso pode acontecer de 2 maneiras. O anúncio do exato mesmo prefixo e o anúncio de um prefixo mais específico. Aqui a gente vai ilustrar, iniciando pelo caso do mesmo prefixo. Então, temos o AS vermelho, temos o AS azul, ambos estão conectados ao route server do IXP. Ambos também possuem uma conexão externa ao IXP. O AS vermelho propaga uma rota /24 para o route server e propaga uma rota /24 no seu link externo para o AS azul. Como consequência, o AS azul que está conectado no route server irá repassar esta rota. Na maneira como nós desenhamos esse cenário, o tráfego fluiria da maneira esperada. Os outros AS do route server que querem se comunicar com o AS vermelho se comunicariam diretamente com ele. Mas agora eu coloco um outro cenário. O cenário no qual o membro anuncia os exatos mesmos prefixos, porém, quando ele está colocando no route server, ele está utilizando a técnica do prepend. Ele está inflando a sua rota. E nós sabemos que o tráfego fluiria de maneira inesperada. E por que nós dizemos inesperada? Porque os AS que estão no route server e querem se comunicar com o AS vermelho
se comunicariam primeiro com o AS azul para depois se comunicar com o AS vermelho. Coisa que talvez não faça sentido, considerando que o AS vermelho está no route server e é acessível diretamente. Existem os casos dos mais específicos, que nós ilustramos exatamente igual. Temos o AS vermelho, temos o AS azul, ambos conectados ao route server, ambos com uma conexão externa ao route server. Porém aqui, o AS vermelho vai anunciar um /23 no route server. E para o AS azul, em sua conexão externa, vai fazer um anúncio mais específico. Quando o AS azul colocar este anúncio mais específico no route server do AXP, nós sabemos que o mais específico é escolhido, e isso também causaria o tráfego fluindo de uma maneira inesperada. Agora, vamos entender se, beleza, a gente ilustrou o cenário, mas isso acontece de verdade? Bom, aqui a gente tem uma tabela que mostra o total de membros que nós temos em cada AXP. Lembrando aqui que a gente não considera intersecção entre anúncios entre AS siblings, porque eles são das mesmas organizações. Vamos dar uma olhada se acontece ou não esses casos. Nós vemos aqui, e eu destaquei para vocês, que sim, muitos dos membros, por exemplo, de São Paulo, 90% deles apresentam alguma intersecção em sentido de anúncio de rota com outro membro. E agora vamos entender se, mas e o caso de o tráfego fluir de maneira inesperada? Isso acontece ou não? Bom, o que nós observamos é que, apesar de muitos membros terem uma grande intersecção, são menores os casos em que o tráfego flui de maneira inesperada, mas que precisamos dar uma certa atenção, porque talvez não faça sentido eu conversar com fulano para depois falar com ciclano, sendo que eu poderia falar diretamente com o ciclano. Bom, o segundo cenário que nós ilustramos diz respeito a quando um AS que é membro do IX, do route server, ele não anuncia parte do seu espaço de endereçamento, mas um outro membro está colocando esta parte que o próprio dono do recurso não colocou. Então, novamente, a gente vai ilustrar o cenário. Novamente, temos o AS vermelho, o AS azul, mesmas conexões com o route server, conexão externas ao IX, mas que agora o AS vermelho, ele possui um /23. Parte deste /23, ele vai anunciar no route server. E a outra parte, ele vai estar anunciando para o AS azul. O AS azul, ao colocar esta rota no route server, nós sabemos que isto pode causar o tráfego fluindo e chegando ao AS vermelho por um ponto onde ele não espera. Por quê? Porque ele não anunciou esse espaço de endereçamento. Só que o tráfego vai conseguir chegar nele e é de uma maneira que ele não espera. Novamente, vamos ver se isso de fato acontece nos AXPs que nós estamos analisando. Temos o total de membros dos AXPs e aqui eu destaco para vocês que sim, acontecem esses casos. Existem muitos membros que estão tendo suas rotas, seus prefixos anunciados sem ser eles mesmos anunciando, o que pode fazer com que o tráfego flua e chegue de maneira inesperada, por um ponto onde o próprio AS não estava esperando. Bom, e quando AS estão em múltiplos AXPs, eles indicam preferência ou não por algum AXP em específico? Aqui a gente traz uma tabela, a gente vai ter uma linha para cada par de AXP. Obrigado. Temos o número de membros e, por fim, na última coluna, temos a intersecção de membros. Então temos, por exemplo... Sim. Então, por exemplo, pegando São Paulo e Fortaleza, Obrigado. Temos 353 AS comum a ambos os AXPs. Nas nossas análises... Alô? Para nós não enviesarmos nossos dados, nós vamos trabalhar apenas com os casos em que temos em ambos os AXPs 100 AS em comum. Bom, como nós classificamos se o AS indica ou não alguma preferência? Nós nos baseamos nas 3 principais técnicas: anúncio seletivo, anúncio mais específico e o uso de prepend. Bom, para cada AS que está conectado em 2 AXPs, nós vamos classificar ele em uma das seguintes 4 métricas: NoPref,
indicando para a gente que quando a AS está em 2 IXPs, eles fazem os exatos mesmos anúncios, sem fazer distinção. Dizemos que ele pref A quando o AS está conectado em 2 IXPs e quando indica alguma preferência, indica a preferência para trocar tráfego no IXP A. O mesmo para B, porém indicando preferência para trocar tráfego no IXP B. Temos os casos dos Mixed. O Mixed diz para nós que quando um AS está em 2 IXPs, e indica alguma preferência, para parte dos prefixos dele, ele prefere o IXP A, e para outra parte do prefixo, o IXP B. Então vamos ver como eles estão sendo classificados no nosso gráfico. Nós temos as métricas representadas aqui ao canto, tem as cores para as métricas que nós acabamos de falar. Acima do gráfico, nós temos o número de redes comum a ambos os IXPs. E bom, o que a gente observa e chama atenção aqui? Entre os IXPs brasileiros, quase metade dos AS fazem os exatos mesmos anúncios. O que isso nos mostra? Que eles anunciam, que eles não indicam preferência para trocar tráfego em nenhum dos 2 IXPs. Para o caso dos europeus, quando os AS estão conectados ao AMP6 e ao Lynx, ou ao AMP6 e ao DE-CIX, eles tendem a preferir o DE-CIX ou o Lynx, e muito dificilmente preferir o AMP6. Bom, e quando os AS europeus estão... e quando os AS estão conectados a 2 IXPs europeus, como o DE-CIX e ao Lynx? Bom, nesse caso, eles não indicam tanta preferência, eles tendem a fazer os anúncios exatamente iguais. Bom, e as preferências dos AS, faz sentido se nós geolocalizarmos os prefixos? Então, começando com um caso de estudo entre São Paulo e Fortaleza, aqui a gente vai estar se referindo apenas a... Vamos estar iniciando falando sobre os prefixos nos quais não são dadas preferências. Acima do nosso mapa, nós temos o IXP de Fortaleza e mais aqui embaixo o IXP de São Paulo. Cada bolinha nesse mapa, em verde, indica um /24 no qual os AS conectados a ambos os IXPs não indica preferência. O que nós notamos é que existe um conglomerado perto de Fortaleza e um outro conglomerado de rotas perto de São Paulo. E o que nós pensamos é... Considerando a distância geográfica para os IXPs, será que não deveria ser setado algum tipo de preferência? Será que não está tendo uma penalidade de latência? Passando para o segundo caso, no qual estamos falando dos mesmos IXPs, porém agora dos prefixos nos quais são dadas preferências. Aqui nós pintamos de vermelho quando o AS indica preferência por trocar tráfego em São Paulo, e de azul quando o AS prefere trocar tráfego em Fortaleza. Algo que nos chamou a atenção é que a maior parte dos AS coloca sua preferência para trocar tráfego no IXP de São Paulo. Porém, desta grande quantidade, 13% está mais próximo de Fortaleza, o que nos faz questionar se de fato essa preferência está correta ou não. Então, para nós resumirmos o que nós vimos, a depender da região do IXP, os AS vão anunciar mais ou menos do seu espaço de endereçamento. Existem anúncios conflituosos e que precisam de atenção porque podem causar o tráfego fluindo de maneira inesperada ou até mesmo chegando por um ponto onde eles não estavam esperando. Também, AS, quando conectados a múltiplos IXPs, eles tendem a fazer os mesmos anúncios. Mas quando não fazem os mesmos anúncios, eles tendem a preferir um IXP ou o outro. E por fim, apesar de muitos prefixos estarem geolocalizados mais perto de Fortaleza, a preferência é dada por trocar tráfego em São Paulo, o que novamente pode ter aí um custo de latência agregado. E com isso, eu finalizo a minha apresentação e fico aberto a perguntas. Thank you very much, Joachim, for your presentation.
So this is the Muito obrigado pela sua apresentação, Joaquim. Esse é o momento de perguntas. Podem fazer as perguntas em inglês, em português e em espanhol. Hola. Olá, Edmundo Casares do México, do Registro do México. Só um segundinho. Por favor. Uma dúvida. Dos clusters identificados com preferência para trocar o tráfego em São Paulo e aqueles que têm preferência para trocar tráfego em Fortaleza, você chegou a alguma métrica da média de latência que implica essa preferência? Nós fizemos foi, primeiro, nós estimamos que existe um custo de latência, nós afirmamos isso devido à distância geográfica, mas nós não estimamos qual seria a penalidade. Mas acredito que seriam aí de pelo menos 20 milissegundos, considerando a velocidade da luz, os 1000 quilômetros e os milissegundos aí de acréscimo. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela sua apresentação. Outro aplauso, salva de palmas para ele, para Joaquim. E agora passamos ao próximo apresentador, Evasilis Jotsas, já está aqui. Ele vai apresentar uma visão de compartilhamento de IPs de longa escala. Ele é engenheiro em Cloudflare, trabalha em telemetria e segurança crítica em infraestrutura. Ele foi professor na Newcastle University. Ele teve um papel importantíssimo na questão no Centro de Cibersegurança da Inglaterra. Thank you very much. Hi, everyone. Muito obrigado. Esse é um trabalho de colaboração com muitas pessoas inteligentes. Aqui temos Marwan Fayed, Stefan Rubin, Nick Wood e Antoine Cordel. Vamos falar hoje sobre como nós tentamos medir. Vamos começar primeiro com por que tentamos fazer tudo isso. Acho que vocês vão estar de acordo com isso. A filtragem do tráfego baseado em IP é uma das técnicas mais populares de segurança e pode ser com filtrando block lists. Também podemos fazer limitando as taxas para prevenir os bots e o abuso de serviços. E também algo mais sofisticado é fazer a detecção de anomalias com base nos comportamentos na atividade de IP. Um dos problemas dessas técnicas tão conhecidas é que tem efeitos colaterais ou efeitos secundários. A que me refiro com isso? Cada cliente tem um IP, mas um IP pode ter muitos clientes por trás. Às vezes são centenas ou milhares de clientes. Particularmente, vamos nos referir a dois tipos desses IPs, os Carrier Grade NAT, que são usados pelos ISPs para usar vários usuários dentro do mesmo endereço IP. Portanto, conseguem preservar os escassos espaços de IPv4 ou os proxies de VPN, que são opções dos usuários que querem melhorar a segurança ou o desempenho. Uma distinção importante entre o CGN, Carrier Grade NAT, e o VPN é que o CGN... Ou seja, o usuário às vezes nem sabe que está usando o CGNAT. Então, isso o que significa? Se um dos usuários por trás disso não se comporta de forma correta, é injusto castigar todos os que estão por trás do mesmo portal ou do mesmo IP. Então, não podemos tomar esse tipo de decisão. Por outro lado, observou-se com frequência um abuso
malicioso, vemos que muitos usuários ficam frustrados porque são bloqueados e nem sabem por que isso aconteceu. No passado, os regulamentadores do Reino Unido, encarregados das comunicações, destacaram que existe este problema que os usuários do CGNAT têm. São bloqueados e não fizeram nada errado. E muitas vezes os usuários culpam os ISPs e também não é o caso. Então, nós temos que fazer alguma coisa sobre isso. Mas o que ainda é pior, como se as coisas já não estivessem suficientemente ruins, temos que pensar nos usuários que são afetados por isso. Temos os IPs disponíveis por usuário e vemos que os países em desenvolvimento, especialmente, são os que têm mais IPs por usuário, então dependem mais ainda de CGNAT. Então, significa que as técnicas de segurança afetam as economias em desenvolvimento mais do que as outras economias. O objetivo do nosso trabalho é detectar o compartilhamento de IP de longa escala para calibrar os filtros, a filtragem de tráfego e minimizar os danos colaterais ou secundários. E como fazer isso? A ideia fundamental é bem simples. Temos aqui a visão geral da metodologia de inferência, temos os CGNs, temos milhares de milhões de solicitações por dia e tentamos extrair algumas características dessas solicitações, desses requests. Construímos o que nós chamamos um classificador massivo deste modelo de classificação, que é utilizado para prever ou predizer o tipo de IPs que nós observamos que estavam enviando as suas solicitações. Assim, podemos distinguir os dos IPs de CGN dos de VPN. Isso está bem padronizado em termos de machine learning. A aprendizagem aqui é bem básica. E o que é importante aqui é ver as características selecionadas para que seja realmente que isso dê informação e que nos permita distinguir os diferentes tipos de IP. E como encontrar um conjunto de dados de treinamento para poder rotular ou etiquetar como IPs que vêm de CGN ou de VPN ou de nenhum dos outros desses dois tipos para poder treinar esse modelo de classificação. Infelizmente, não temos esse conjunto de dados. Temos um só sobre VPN, mas não temos sobre CGN e não há sobre o terceiro. Então, tentamos aplicar técnicas de combinação para medir essas coisas. Em primeiro lugar, nós construímos este conjunto de dados de treinamento de IPs rotulados ou etiquetados. Tentamos detectar endereços de IP privados ou no espaço de endereços privado antes de passar para o espaço de endereços públicos. Destacamos então isto aqui do privado, que depois passamos para o público. Isso indica que o CGNAT está implementado aqui. Outra forma de fazer a compilação dos IPs do CGNAT, um conjunto de dados de treinamento, está no campo de descrição, que muitas vezes indica o uso do IP. Aqui, especificamente, vemos que este recurso é usado para CGNAT. Em outros casos, temos indicações codificadas no registro do DNS-PTR. Aqui, fazemos um scan ou uma leitura desses registros para seguir as pistas da melhor maneira possível. Assim, fizemos uma composição de um conjunto de dados de treino ou treinamento por etiqueta. Algo bastante amplo. Temos vários endereços encontrados, temos os AS para os conjuntos de dados de referência. Isto não é perfeito, a técnica atual tem mais sutilezas, mas preciso
pular alguns detalhes. Nós vamos publicar um relatório detalhado explicando todas as coisas que fazem parte deste modelo e depois fico à disposição para conversar sobre isso mais adiante. Mas depois que nós descobrimos ou encontramos os IPs, vamos pensar nas características, como discriminamos essas características. Então, vamos aos registros ou logs e encontramos características que indicam por IP e por prefixos /24. Podem ser os volumes, mas podem ser a diversidade dos usuários, agentes, diversidade das assinaturas de TLS, a fonte de distribuição de portos, também pode ser a variabilidade TCP/RTT, pode ser a diversidade de host de destino, pode ser a diferença entre TLS, TCP/RTT. Aqui temos que pensar que temos áreas geográficas muito grandes e tentamos juntar todos esses dados para alimentar o nosso modelo de classificação. Usamos o XGBoost, que é um classificador simples e funciona bem para esse tipo de dados, e observamos que tinha uma precisão de 98%. No conjunto de dados, aqui podemos distinguir os VPNs do CGNAT, como já mencionei. Não é desejável bloquear os IPs do CGNAT, mas para os VPNs, às vezes, pode ser. O que nos levou a fazer tudo isso, ou o que nos ajudou aqui, é que nós acrescentamos dados não só por IP, mas também pelos prefixos /24. Nessa distribuição que observamos aqui, vemos que a distribuição dos agentes de usuários, distinção dos agentes usuários, mostram certas diferenças. A linha azul são aqueles que não são MIPs. Vemos a descrição de cada uma segundo a cor. Verde, amarela, azul e vermelha. Vemos que a linha azul se destaca das outras. Aqui podemos distinguir alguns certos IPs de outros. Se vemos a questão dos agentes, por exemplo, o que vemos em vermelho mostra aqueles que estão separados por VPN e são os de proxy. Faz sentido porque os proxies podem ter IPs em prefixos separados. Por esse motivo, quando colocamos esse modelo de classificação num gráfico, obtivemos essas informações que são mais úteis. Aplicamos esta técnica com os dados de Cloudflare e tentamos analisar o bloqueio realizado pelos nossos clientes, ou sofrido pelos nossos clientes. O que observamos foi que os IPs de CGNAT eram 16 vezes mais solicitações que se comparamos com aqueles que não são compartilhados. Isso pode parecer suspeito quando nós vemos com que frequência esses IPs são afetados ou são impactados. Vemos que os IPs de CGN têm 3 vezes mais possibilidade de serem afetados do que os outros IPs. Temos uma pontuação chamada bot score que nos ajuda a determinar se isso é um bot ou não. A distribuição global dos CGNs é observada aqui. Aqui temos os números mais altos que estão no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. Mas se vemos também que há muitos países na África que se destacam e também no Sudeste Asiático, com alta proporção de IPs por país. Para ter medidas mais equitativas de segurança, devemos levar em conta todos esses pontos. Agora, para finalizar com as conclusões, parece ser possível detectar adequadamente, classificar IPs de múltiplos usuários para
poder evitar danos colaterais ou secundários, ou efeitos secundários para a filtragem de IPs. Também é importante não só a diversidade, mas não apenas o volume, também a identificação por IP. Devemos considerar aqui um rascunho de proposta da IETF sobre a extensão dos prefixos. Essa proposta traz algumas tags que permitem que os ISPs permitem publicar quais dos IPs que são CGNAT. Então, isso nos ajuda aos provedores de conteúdo tratar com mais atenção, mais cautela esses IPs para não bloqueá-los com tanta frequência e prejudicar o usuário final. Gostaria de perguntar finalmente se vocês são ISP e se vocês usam CGNAT. Por favor, então, compartilhem essa informação conosco para que possamos melhorar o nosso treinamento, a nossa filtragem para benefício dos usuários, dos nossos usuários e dos usuários dos ISPs. Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, Vassilis. Temos alguma pergunta para Vassilis? Não, eu farei uma pergunta então. Talvez haja IPs de CGNAT com menor número de... Right. A CGNATs acho que o que é importante aqui é detectar os CGNATs com muitos assinantes, porque são esses que são afetados de forma errada, no momento da filtragem. Nós chamamos de ampla escala, de longa escala. Muito obrigada. Não, de nada. Obrigada novamente. Próximo apresentador é Markus Meyer. É um estudante PhD da Universidade de Viena. Sua pesquisa atual é sobre segurança na internet. Ele faz medições de longa escala para identificar anomalias. Ele vai apresentar aqui uma apresentação chamada Uma Visão Geral de Loops de Roteamento Persistente na Internet IPv6 e IPv4. Eu sou o Marcos, obrigado pela apresentação. Vou dar aqui uma visão rápida sobre os loops de roteamento persistente. Em primeiro lugar, por que falar sobre os loops de roteamento? Primeiro, porque o Florian fez com o colega chamado... Descobrimos que atualmente são resultado de valores muito baixos, porque os caminhos são muito longos para que os pacotes cheguem ao seu destino. Agora, as medições, em geral, nos ajudam a trabalhar com um valor menor do que 55 e, por isso, deveríamos alcançar cada um dos alvos da internet. Esse é um indicador alto para os loops de roteamento. O que são os loops de roteamento? Vamos ver aqui esta terminologia. Temos um pacote que é enviado pelo remetente, quer mandar esse pacote a 2001 DB8 100 2.2.1, e neste caso seria o roteador A, que conhece a rota para o prefixo /48 e envia ao roteador B. Mas o roteador B só tem uma rota mais específica, com /64, com esse prefixo. Só tem servidores com esse prefixo e não contém um IP meta. Então, ele volta a enviar ao roteador A e B e fica nesse jogo de ping-pong até que o pacote cai. Esse é um breve exemplo do que seria um loop de roteamento. Outra terminologia que devo apresentar, se vocês veem isto, esta infraestrutura pequena.
Aqui queremos enviar um pacote à rede S, mas temos o problema entre B e C. Temos ali um loop, então isso quer dizer que a rede S está apagada ou há uma sombra e não permite, não deixa que seja visível. Então o loop fica no caminho e nunca chega à rede S. Temos também uma rede que chega, que está em perigo. Temos um prefixo com roteador no seu caminho, que é parte do loop do roteamento. Então, o roteador pode sofrer durante o ataque, tendo um impacto, então, em todo o prefixo, e por isso chamamos de prefixo em perigo. Vamos ver agora como desenhamos ou projetamos as medições. Primeiro, tomamos os dados de BGP, da CAIDA, prefixo para SN, por cada trace route, ou barra 24 IPv4, barra 48 de IPv6, nós temos a detecção do loop, fazemos uma leitura completa para os endereços IP aleatórios. Depois de filtrar todos esses destinos, tentamos verificar se não há um loop nesse caminho, nessas vias. Aqui temos todos os candidatos para o loop. Esses loops podem se dever a alguma dinâmica no protocolo de roteamento, mas temos que ver se há um prolongamento no tempo, se há persistência no tempo. Estudamos 10 destinos, mais ou menos, por cada loop, e 10 meses depois verificamos para ver se a sua existência permanecia. Vemos também a partir de 2 lugares diferentes para saber se é um fenômeno local ou se é algo mais geral. Finalmente, verificamos cada prefixo programado, fazendo uma leitura de 150 endereços em cada prefixo para ver se todo o prefixo está atrás dessa sombra. Estudamos, então, no total 3 terabytes e vários dias de envios de pacotes. Vamos ver os resultados. Em primeiro lugar, queremos comparar o nosso estudo com o estudo feito em 2005 do Xia et al. Esse foi o último estudo feito antes do nosso. Então, houve uma grande lacuna de conhecimento aí entre esses dois. E os prefixos de destino estavam em torno de 5,5 milhões. No Xia, em IPv4, estudamos em IPv4 Eris, quase 12 milhões, e depois em IPv6, 5,5 bilhões. Vemos aqui que dos candidatos do loop de roteamento de quase 35 mil, os persistentes eram 23 mil e os roteadores envolvidos 42 mil. Aqui vocês podem ver os prefixos ensombrecidos e os prefixos em perigo. Então, 109 mil prefixos do nosso estudo em IPv4 não foram capazes de chegar ao destino. Poderia haver mais de 860 mil prefixos em perigo em IPv4 e os números aumentam muitíssimo em IPv6. Tínhamos mais de 120 mil prefixos que não chegavam ao destino, porque tinham esse loop de roteamento, e temos mais de 1 bilhão de prefixos que tinham pelo menos um roteador com prefixos em perigo. Vamos ver em detalhes o aspecto desses loops. Mas vamos estudar primeiro a longitude ou comprimento, ou seja, quantos roteadores intervêm no loop. Em primeiro lugar, vocês veem que a maioria dos loops, para IPv4 temos 82%, com 2 hops ou saltos. Para um hop temos mais de 14%.
e mais de 2 hops com 0,285%. Encontramos muitos loops que têm um hop, mas isso não faz muito sentido, porque indica que há um roteador que manda pacotes para si mesmo. Isto seria, estamos 6,15% e não sabemos muito bem por que isso acontece. Há estudos que dizem que o tráfego está se escondendo por trás. Então pode parecer que está sendo enviado a si mesmo, e que não seja o caso. Outra razão pode ser que não tenham o endereço de IP desses loops, desses roteadores, perdão. Com 2 hops temos 91%, a grande maioria dos loops, e a minoria são mais curtos. A persistência sobre a localização. Isso nós fizemos em Viena, em Sydney, em Virgínia, em outras localizações também. Observamos tudo isso nesses lugares, tanto com IPv4 como IPv6. Vocês podem ver que há 100% em Viena, quase 80% em Sydney, 86% em Virgínia. Então, todos os loops em todos os lugares, em torno de 75%, em torno de 77%. Não é um fenômeno local, é um fenômeno que acontece em toda parte do mundo, em várias partes do mundo. Agora vemos a persistência sobre prefixo. Todo prefixo está ensombrecido ou apenas há um endereço que passa por que está nessa situação. Será que tivemos má sorte no nosso estudo? Aqui vemos IPv4, vemos IPv6. Isso quer dizer que o 0 ou 50 respostas do prefixo chegaram ao destino. Há um só endereço que está na sombra? Isso é o que quer dizer? Ou será que isso acontece com todo o prefixo? Na maioria dos casos, nós vemos que o resultado era 50. Então, isso é uma forte indicação de que todo o prefixo está atrás dessa sombra. Finalmente, falemos sobre as atribuições dos sistemas autônomos. Quantos AS estão envolvidos num loop? Como podem ver, temos 92% de todos em IPv4, 94% no estudo do XI, IPv4 91%, IPv6 também. Se o roteador é precedente no mesmo AS, estando no mesmo AS, temos resultados diferentes. Vocês têm resultados muito diferentes nos 3 estudos, ou seja, no XIA, IPv4 e IPv6. Isso nos leva à último slide. E vamos ver aqui quão perigosos são os loops para os AS não envolvidos. Aqui em cada fila vocês podem ver o AS que controla a rede e que está na sombra. Aqueles que estão envolvidos e os que não estão. Vocês aqui podem ver o AS que opera numa rede que está em perigo por causa desse loop. E podemos aqui descobrir se faz parte do loop ou não. O que é interessante observar é que aqueles que estão em perigo estão entre 30%, 55% e 14%, segundo não AS envolvidos e outros AS. Mas temos alguns que não estão envolvidos em nenhum loop, e esses são os mais difíceis de entender. Vemos que com outros AS essa situação não é tão dominante. Temos um panorama similar com 16% para outros AS. Quais seriam as lições que tiramos daqui? A maioria dos loops tem um comprimento de 2. Então, é mais provável que seja um erro de configuração ou temos muitos pull-ups que estão faltando, rotas de black hole. Então, precisamos ver se é isso que está acontecendo, porque essa seria a explicação. 76% em IPv4, 84% em IPv6 dos loops que criam sombra nos seus próprios AS.
Isso era importante porque não podem se reparar sozinhos, tem que conversar com outros AS porque pode ser mais difícil. Com isso, agradeço pela atenção e estou pronto para responder a perguntas. Muito obrigado, Marco, por essa apresentação. Agora podem fazer perguntas em espanhol, inglês ou português, claro. Muito bem, eu tenho uma pergunta para você. Você fez essa análise, mas tem algum dado vinculado com o roteamento desses loops por região? Sim, eu tenho e os meus slides já não estão aqui, mas eu tinha de fato um slide com isso. Podem colocar os slides, por favor, mais uma vez? Bom, para começar com a explicação, nós estamos na região de Hype, NCC, então... Agora foi. Vamos ver se eu consigo ir rapidinho até esse slide. Aqui, chegamos. Então, esses são os dados por RIR, por registro. Vocês podem ver aqui que a primeira barra são os de endereços objetivo e depois temos aqueles endereços com loops persistentes. E podem ver que a grande maioria estavam em Hype NCC. Depois aquele azul mais claro é LACNIC, que tem mais ou menos 50% do espaço de endereços objetivos. O que é interessante de ver aqui... de repente ficou muito alto. Bom, esses endereços com loops persistentes são justamente aqueles que têm menor participação, no caso de LACNIC. Isso indica que há muitas configurações erradas ou com falhas em outras regiões. É um pouco moderado, digamos. Eu acho que isso responde a sua pergunta. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos. Foi um prazer. Então, agora podemos encerrar esta sessão, essa edição do Grupo de Trabalho de Medições da Internet. Muito bem. Bom, vamos continuar sem os slides, então. Agora sim, temos? Sim, não? Bom, perfeito. Vamos até o slide correspondente. Simplesmente como algumas mensagens de encerramento, como vocês podem ver, temos a lista de e-mail, que é muito útil se vocês trabalham com experimentos, se vocês são investigadores, pesquisadores ou se vocês são operadores e querem providenciar feedback. É ótimo para troca de ideias, também para participar dos nossos questionários ou para mostrar a sua pesquisa. Os recursos estão ali também, caso vocês queiram dar feedback, comentários sobre apresentações. E lembrem-se também que vamos ter uma outra convocatória para apresentações em outubro para El Salvador. E essa será a mesma lista também para apresentar as suas propostas de apresentações. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aos palestrantes, a minha maravilhosa co-facilitadora Elisa, todos os técnicos e quem nos ajudou com a tradução também. E agradeço a todos muito por estarem aqui. Realmente muito obrigado e volto a ver vocês em outubro. Até!